A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Filipenses capítulo 2, verso 17, eu dei aqui o tema, um exemplo a ser seguido. Amém. Diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Vou repetir Filipenses 2, 17. O tema é um exemplo a ser seguido. Diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor sobre cada um de nós. Obrigado pela sua disposição, Senhor, em nos amar. Queremos agora, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor possa falar através de nós, que o Senhor possa falar de uma maneira muito específica, Pai. Que possamos ver que exemplo é esse, que pessoa é essa, Pai, que devemos seguir, Pai. Possamos ter o entendimento necessário, Pai, que as lutas, as aflições, elas vêm, elas chegam, mas elas não perduram, Pai. As lutas e as aflições, Senhor, elas têm um tempo para terminar. E esse tempo, Senhor, é um tempo determinado pelo Senhor. E muitas vezes não entendemos porque as lutas e as aflições chegam à nossa casa, ao nosso lar, à nossa vida, principalmente daqueles que estão mais próximos de nós, Pai. Mas elas chegam, Pai. E elas chegam para quê? Para que nós possamos ser amadurecidos na nossa fé, para que nós possamos ser provados na nossa fé, para que nessa provação da nossa fé, Senhor, nós possamos ser cheios de esperança, Pai, nos alimentarmos cada vez mais de Ti, porque é Tu que nos sustenta. Então, toma a nossa vida, Senhor, conosco nesse momento, me ajuda, Pai, me ajuda, eu tenho que peço para me ajudar, Senhor, porque não me emocionado, Pai, eu apenas aqui quero pregar aquilo que Tu desejas. Quando toda vez que eu estou aqui, Senhor, para pregar, é aquilo que Tu queres, não que eu desejo. É a sua vontade, Pai. Não é a resposta do pastor para ninguém, não é posicionamento do pastor para ninguém, não é nada pessoal. É o Senhor que quer falar para a sua igreja, não sou eu. Queria eu, Senhor, poder pegar só sobre coisas maravilhosas, Senhor, sobre feitos, sobre realizações. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma minha vida, meu irmão. Me diminua totalmente, Pai, porque eu não sou, Senhor, eu não tenho nem capacidade, Senhor, de poder amarrar a sandália dos teus pés. Então, toma minha vida, Pai, a tua glória, em nome de Jesus. Eu digo amém e amém. Podeis assentar, meu irmão. Eu não sei se já aconteceu com você
através da vida de seu filho. Eu não sei se alguém um dia te questionou. Eu não sei se alguém um dia falou: vem cá, essa história que você acredita, essa história desse Deus que você crê, essa fé que você professa, essa fé ela é estranha, ela é esquisita. Para algumas pessoas é irracional, é inconcebível a nossa fé. Às vezes chega a beirar até a questão de sermos chamados, às vezes, de sermos lunáticos, porque nós cremos que um Deus todo soberano, o único Deus que é na terra, ele se esvaziou da sua glória, e ele fez e se tornou um homem, e aí ele se entrega em sacrifício a outros homens com a sua própria vida, e ele ressuscita dentre os mortos, volta em corpo glorificado, e aí é dessa forma que ele paga pelos seus pecados, e aí ele faz, a partir desse momento, com que nós, eu e vocês, passamos a ter um novo relacionamento com ele. E agora, podemos estar caminhando a nossa caminhada de fé, crendo numa vida que nós consideramos ser certa. Então, para algumas pessoas, isso é uma irracionalidade. Para algumas pessoas, isso é inconcebível. Para algumas pessoas, eu e você, a fé que nós professamos nessa história, chega a beirar a maluquice. Eu já fui chamado de lunático. Eu já fui chamado de louco por acreditar numa história que eu creio que é a verdade. E eu creio que você um dia também foi chamado assim, ou de repente você todos os dias é chamado assim. E às vezes você é chamado assim todos os dias por alguém muito próximo de você. Mas Deus é bom, Deus sustenta o filho, Deus sustenta a filha. A gente ouve e continua acreditando, porque Deus ele transforma, cura, liberta e salva. Até aquele que a gente acha que Deus não vai chegar, Deus chega nele. Eu já contei a história de que em determinado momento da minha caminhada de fé, uma pessoa me questionou. Ela disse para mim que se realmente aconteceu isso que eu acredito, se realmente aconteceu tudo isso aí que eu professo como fé, eu era louco. E eu falei para essa pessoa que eu acredito, que eu tenho essa fé, que eu creio nessa história, e que um dia ele e eu vamos saber se a história é verdadeira, mas nesse dia eu não vou poder ter um encontro com ele, porque se essa história que eu creio, vocês também, e essa fé que a gente professa, ela não for verdadeira, de repente nós vamos morrer, não vamos ter mais lugar para isso. Mas se nós cremos nessa palavra, e cremos na vida eterna, nós vamos usufruir dessa vida eterna, mas essa pessoa não vai. E eu falei isso para ela: a gente não vai se encontrar, porque eu vou estar num lugar e você vai estar em outro. E você só vai saber isso depois da sua morte física. Pois bem, Jesus ele é maravilhoso. O Cristo do qual eu e você estamos aqui para adorá-lo, ele é o nosso maior exemplo de conduta. Não há maior exemplo de conduta, de vida de uma pessoa do que Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de fé, é o maior exemplo de amor. Tudo que fazemos convém para a glória desse Deus maravilhoso. Não há outro exemplo maior a não ser o de Cristo. É comum nós ouvirmos que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. E é verdade. A maior maneira da gente ensinar algo é pelo exemplo. Hoje de tarde eu falei com uma pessoa sobre isso, inclusive o pastor que estava comigo fazendo um curso, que não tinha nada a ver com nada relativo à parte eclesiástica ou teológica. Eu estava fazendo o mesmo curso e a gente estava comentando que não adiantava nada a gente falar sempre de Deus e a gente não mostrar, não praticar, não fazer aquilo que Deus deseja e não termos conduta de verdadeiro cristão. E a gente estava questionando isso num determinado momento da conversa. Se os pais de uma criança dizem para ela que ela deve se comportar de uma determinada maneira, mas elas praticam o oposto, dificilmente essa criança ela vai aprender o modo correto. E ela não vai ter vontade nenhuma de obedecer. Porque você fala: olha, faça isso,
ensinar melhor o seu filho. E não tem coisa melhor do que a gente ensinar com exemplo. Outra maneira de ensinar é a gente fazer as coisas juntos. Fazer junto. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Aí você pega seu filho, pega alguém e fala assim, vamos fazer junto isso aqui. E aí você faz junto. Também é outra maneira de a gente ensinar. Pensa bem numa habilidade, tocar de repente um instrumento musical, falar um idioma estrangeiro. Eu lembro que minha esposa é professora de inglês. Eu lembro que ela fala comigo, né? Vou falar. Está gravando, eu vou falar. Ela fala comigo, ela fala em inglês. E aí, quando a minha filha nasceu, ela estava ensinando a menina a falar inglês, e ele fala português, ela estava ensinando a menina a falar 10, 4, bem falar claro. Eu falei, não faça isso, não. Deixa ela falar claro, ela primeiro aprender a língua nativa. Até que ela está aí, eu não estou mentindo, não, sabe disso. Mas, pois bem, tem alguém mais experiente fazendo junto, enquanto apresenta a teoria, os exercícios são mais facilitados com o aprendizado. Mais que ensinamentos, nós seguimos uma pessoa, Jesus. Nós convivemos e nos tornamos parecidos com Ele, cada vez mais que a gente se relaciona com Ele. Dessa forma, outras pessoas podem aprender também dele, por meio de quem? Por meio de nós. Então, outras pessoas veem em nós exemplo de Cristo. Nós somos chamados de cristãos porque somos pequenos Cristos. Nós devemos ser como Cristo, nosso exemplo de conduta, de fé. Mas não é apenas copiar, mas é receber aquele exemplo, aprender o exemplo, realmente de fato, e incorporar o exemplo. Por isso eu quero falar desse homem que entendeu, copiou, aprendeu e incorporou Paulo. Paulo entendeu isso de maneira profunda. E por isso ele também se tornou um exemplo de cristão acessível. Ele aprendeu e ensinou através da sua própria vida. A carta que Paulo escreve a Filipos traz esse texto central muito bem esse ensino e aprendizado do nosso mestre sendo incorporado à vida do apóstolo Paulo. Um pouco antes desse texto que a gente leu, lá no capítulo 1, o capítulo anterior ao nosso texto central, Paulo fala sobre a supremacia que Cristo deve ter em nossas vidas. E realmente Cristo deve ter a supremacia sobre as nossas vidas. Essa é a grande ênfase do capítulo 1 da carta que Paulo escreve à igreja de Filipe, mostrar que Cristo ocupa o lugar mais alto da nossa vida. Paulo afirma em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo. Ele fala isso, especifica isso, porque para mim o viver é Cristo. Aí depois ele completa, o morrer é o lucro. Então Paulo vai inserir especificamente no capítulo 2 a importância da comunhão entre os irmãos, utilizando Jesus como exemplo, para estimular os filipenses a confiar, a resplandecerem a luz do Senhor. Paulo procura e convida todos esses irmãos da igreja de Filipe para que busquem comunhão, propósito, discernimento, para que haja uma união e essa união seja unânime. Todos estejam em união. Não adianta ter aqui na igreja pessoas que não são unidas. Nós temos que ser unidos e unânimes em uma coisa, unidos em Cristo e unânimes em Cristo, no nosso Senhor Jesus. Tudo o que fazemos é para o Senhor. Por isso, a gente já aprende que muitas vezes nós temos que ceder para o bem comum da situação ou do ambiente, para a gente evitar briga, evitar atrito com os nossos irmãos, dentro daquele contexto. A maior luta dos filipenses era contra as suas circunstâncias internas, suas questões interiores que estavam destruindo e separando os irmãos e grupos dentro da igreja de Filipe. Paulo deixou claro que sempre buscou um equilíbrio a fim de que as situações elas não controlassem os atos daquelas pessoas. A palavra de vida, ela nos ensina a importância da comunhão e da nossa proximidade com Deus, que nos dá o direcionamento, nos dá força, nos dá calma para que a gente manter a nossa unidade intacta. A igreja ela deve ter a unidade dela intacta. É como um câncer. Quando uma pessoa tem um câncer, o que o médico faz, o oncologista faz? Quando
descobre que tem câncer. Ela retira o nódulo. Ela drena se for o caso. Se ela tiver que fazer quimioterapia, ela vai fazer o tratamento de quimioterapia. Se ela tiver que fazer radioterapia, vai fazer o tratamento de radioterapia. A unidade da igreja não pode ser abalada. A palavra de vida nos ensina essa importância dessa comunhão que nós devemos ter enquanto igreja. O capítulo 2 de Filipenses nos revela que o próprio Pai exaltou a Cristo sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e foi isso que foi cantado aqui. O nome de Jesus está acima de todo nome. Se a ênfase do capítulo 1 de Filipenses é Cristo primeiro, a ênfase do capítulo 2 é o outro na frente do eu. É o meu irmão na minha frente. É a unidade. É o carinho do meu irmão. É o amor do meu irmão. Você deve amar o seu irmão. O seu irmão tem que crescer. A sua irmã tem que crescer. O seu pastor tem que crescer. O ministro da ministério tem que crescer. Os trabalhadores têm que crescer. Somos seres humanos. Mas nós devemos amar um ao outro. Porque Cristo nos amou primeiro. E se Ele é o nosso exemplo de vida, nós devemos amar o nosso irmão. Isso Paulo ensina no capítulo 2. Ele dá 4 exemplos de renúncia e altruísmo. Ele menciona lá em Filipenses 2, de 5 a 11, o exemplo de Cristo. Depois ele fala do seu próprio exemplo. Ele mesmo se menciona em Filipenses 2, 17 e 18. Depois ele fala de Timóteo, em Filipenses 2, 19 a 24. Depois ele fala, eu já peguei sobre isso, sobre Epafrodito, Filipenses 2, 25 a 30. Ele menciona 4 pessoas que renunciaram ao seu eu. 4 pessoas que praticaram o altruísmo. O egocentrismo caiu por terra por conta dessas 4 pessoas. O nosso maior exemplo sempre será Cristo. E é a Ele que devemos seguir. Mas nessa noite, especificamente nessa noite, diante daquilo que Paulo escreve no texto central da nossa exposição, em Filipenses 2,17, que eu vou repetir, que diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Eu quero falar, gostaria muito de falar sobre o exemplo que esse homem de Deus, que foi chamado por Deus, nos dá a ponto de ser usado em sua fala e inabalável na sua fé. Será que eu e você, a gente tem coragem de falar isso? Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente que alegre todos vocês. Paulo se declarou prisioneiro de Cristo em Efésios 3:1. Agora, nesse contexto preso em Roma, amarras, algemas, nada disso o impedia de ser esperançoso naquela possível absolvição do seu julgamento. Por quê? Porque ele acreditava nas orações da igreja. A oração sempre foi e sempre será a maior argumento. Lembra de Pedro preso? Enquanto Pedro estava preso, o que a igreja fazia? Orar. Paulo cria que poderia ser solto. Um pouco antes, um pouco depois, ele escreve no versículo: porque estou certo que pela súplica de vocês, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Paulo era um homem que alimentava a sua alma de confiança e fé. Era um homem esperançoso. Meu irmão, não perca a esperança. Tenha fé. Eu sei que dói, que é sofrimento, que é ralo, mas não perca a fé em Cristo. Tenha esperança em Cristo. Paulo sabia que estava numa prisão domiciliar, por mando de César, mas ele se julgava prisioneiro até de Cristo. Ele não se julgava prisioneiro de César. Por quê? Porque César não era seu dono. Seu dono era Cristo. O seu dono é Cristo, meu irmão. O seu dono é Cristo. Vira para o seu irmão, você não fala assim: o seu dono é Cristo. Amém. Quem controlava a sua vida era a providência de Deus. Não eram os homens de César. Não eram os chefes, não eram os vários que governavam a vida de Paulo. E era sem Cristo, era o seu rei, governador da sua vida, governador do seu espaço. Paulo tinha essa certeza
porque Paulo estava preparado para morrer no que queria. Paulo estava pronto para ser entregue pelo Evangelho. Paulo era um homem pronto a dar sua vida como libação em favor dos outros. Paulo usa a figura da libação porque a libação era um rito comum, tanto no paganismo como na religião judaica. Ele faz isso para expressar a sua disposição de dar sua vida pelo Evangelho e mais, pela igreja. Não só pelo Evangelho, mas pela igreja. Uma libação no paganismo consistia em derramar um cálice de vinho como oferenda aos deuses. Cada comida pagã começava e terminava com dita libação como uma espécie de ação de graça. Então, no paganismo, eles faziam isso. Derramavam o cálice de vinho no começo, em cima das oferendas dos deuses do preço na prática do rito deles, e no final faziam a mesma coisa. No judaísmo, a libação era o derramamento de vinho ou azeite sobre a oferta do local. A vida e o trabalho do cristão podem ser descritas como um sacrifício. A oferta dos filipenses a Paulo foi comparada com uma oferta agradável a Deus. E veja bem, quando Paulo fala sobre libação, Paulo conhecia as Escrituras do Antigo Testamento. A libação é um costume entre os hebreus. Diz lá, segundo Reis 16:13, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Geralmente, era usado vinho puro na libação, mas às vezes mel e água também podiam ser misturados com vinho. A quantidade do líquido usado na libação foi designada no livro de Números lá, capítulo 15, verso 5, onde foi estabelecido que deveria ser a quarta parte de vinho. Diz assim no versículo 5: e de vinho para a libação prepararás a quarta parte de vinho, para o holocausto, para o sacrifício, para cada cordeiro. E o que é vinho? Vinho é uma medida, que equivale mais ou menos a 3,5 litros, a 3 litros e meio, mais ou menos. Paulo faz referência à libação diante da sua morte iminente. Com isso, ele estava dizendo que vendia sua morte como um tipo de oferta a Cristo, no sentido que ele dava a própria vida dele como gratidão por tudo que Cristo havia feito por ele. O grande objetivo de Paulo, e por isso que ele deve ser também um exemplo a ser seguido, foi que ele se doou o máximo em favor da obra de Deus. Nesse versículo do texto central, ele estava considerando a provável possibilidade de um martírio futuro. A perspectiva do olhar de Paulo em sua situação era totalmente espiritual, não tinha nada a ver com material. A libação da qual Paulo menciona não tem a ver com a libação dos cultos pagãos, mas sim na entrega fervorosa da sua vida a Deus. Ele enxergava a prática cristã dos crentes de Filipe como um sacrifício para Deus. Ele via sua morte em favor do Evangelho como uma oferta de libação sobre o sacrifício daqueles irmãos. Ele estava pronto para dar a sua vida pelo Evangelho e pelos irmãos. Paulo olhava os irmãos de Filipe e os via como um altar de sacrifício, onde a vida e o serviço deles eram como uma oferta a Deus. E sobre esse altar de sacrifício ele viu o seu sangue, que seria em breve derramado como uma oferta de libação. Sacrifício e serviço. Combinação de duas palavras que formam apenas uma única ideia. Juntas elas se referem a um culto sacrificial, realizado pela fé dos filipenses ao sustentar ativamente Paulo, mesmo sendo eles pobres. Os donativos dele eram como oferta fragrante a Deus. Paulo era um homem pronto a dar a sua vida por outro, mas não por causa do constrangimento, mas ele estava querendo dar por alegria. Paulo parecia manifestar uma intensa alegria, mesmo nas situações que se encontrava, prestes a morrer, prestes a ser martirizado. As suas palavras não são de alguém que está desesperado, amargurado, preocupado, revoltado, até ele se lamentando. Tem gente que está dentro da igreja e está assim. Paulo preso. Gente da igreja aí, desesperado, amargurado, preocupado, revoltado, se lamentando. Paulo sofreu perseguição.
apedrejamento, prisão, ações com vara, frio, fome, privações diversas. Enfrentou inimigos de fora, perseguidores de dentro. Ele agora está na palavra. Pergunta que eu faço: se alguém, vou falar assim mesmo, ela vai descobrir, sofreu tudo isso junto, numa vida só, nesse momento, é descobrido. Paulo agora está na prisão por acusação dos judeus diante de César, aguardando uma sentença de morte, ia levar a gente à morte. Mas independente da situação dele, a sua alma, ela estava leve. A sua alma festejava, seu coração se exultava em contentamento e satisfação por fazer a vontade de Cristo. E eu posso falar isso, irmão, fazer a vontade de Deus. É difícil. Eu ontem conversei com um pastor amigo, falei com ele. Falei a mesma coisa que eu falei com ele. Como é difícil a gente fazer a vontade de Deus. Como é difícil a gente fazer. Mas meu coração exulta em contentamento e satisfação. Graças a Deus por conta disso. Paulo usa a figura da elevação para mostrar que a morte dele ia completar o sacrifício daquele novo filho. Seu martírio significaria a aprovação do seu apostolado da sua vida. Mas Paulo vai além. Ele anela para que esse seu sacrifício fosse repousado como crédito, não para ele. Não para ele ser um mártir, o grande Paulo. Não. O crédito que ficava aos filipenses. Não era assim próprio que ele estava dando libação, não. Ele estava dando libação na sua vida pelos irmãos. Porque se não fosse assim, não haveria razão para lágrimas. E aí Paulo, no verso 18, para a gente finalizar, para a gente começar a orar, diz assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem com Deus. O derramado sangue de Paulo é motivo de regozijo para ele. Sempre que seja considerada uma libação que coroará a oferta de sacrifício apresentada pelos seus irmãos. Apresentada pelos seus irmãos. Paulo está dizendo para a igreja que, sendo ele absolvido ou morrendo, a igreja devia se alegrar. Irmão, se alegre em Cristo. Se Deus te colocou aqui nesse lugar, se Deus te colocou aqui para fazer algo, se alegre em Cristo. Porque foi Deus que fez. Plutarco, um historiador e filósofo grego, ele usa e utiliza essa mesma expressão usada por Paulo para falar do mensageiro da batalha de maratona que depois de uma longa corrida chegou a Atenas e deu a notícia da vitória do seu grupo na batalha. Ele chega, depois de uma maratona, ele fala assim: alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Depois que ele diz isso, ele morre. Plutarco, o historiador e filósofo, ele utiliza essa mesma expressão usada por Paulo para falar desse mensageiro da batalha da maratona. Paulo assim apresentou o exemplo da lei mais primordial de Jesus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de lá de Filipenses 2:5. Ele escreve sobre a sua própria prontidão para sofrer o martírio. O julgamento de Paulo estava se aproximando, muitos já haviam abandonado. Timóteo, eu estava fazendo com ele. O que ele estava pensando em fazer? O que Paulo então estava pensando acerca dos dias sombrios que decidirão a sua eleição sobre si mesmo, sobre o seu futuro? É nisso que você tem pensado? Na sua recompensa, no seu futuro? Naquilo que Deus tem para te propiciar? Paulo está pensando nas necessidades do mundo. Está pronto a sacrificar seus próprios interesses para enviar a eles, seus dois grandes colaboradores. Paulo tinha um exemplo a ser seguido: Jesus Cristo. E Cristo deixou a sua glória para ver o mundo morrer em nosso lugar. Cristo, ele não viveu para ele. Cristo viveu para mim e para você. Cristo viveu para os nossos irmãos. Cristo viveu para a humanidade. Ele não deu a vida dele por ele. Ele deu a vida pelos outros. E ele nos ensina a fazer o mesmo. Como assim Paulo fez. Então, que Deus possa nos ajudar a sermos melhores cristãos.
Todo dia eu olho no espelho da forma e eu fico pensando que eu tenho que ser melhor cristão nesse dia que eu acordo do que eu fui no dia anterior. Todo dia eu acordo e eu nem sempre consigo. Às vezes eu sou pior do que o seguinte. Eu faço alguma coisa que eu falo, não, eu tenho que conseguir. Nós devemos ter melhores exemplos de conduta, caráter cristão. Que Deus possa nos ajudar a ser melhor do que é difícil. Para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Um dia, eu e você, isso vai conquistar. Eu não estou falando com ninguém. A gente vai lançar essa terra não. Esse dia vai chegar. Ele vai chegar, como futuro. Um dia, o seu corpo vai ensinar isso. Mas que a gente possa ser lembrado como exemplo de bons cristãos, pelos nomes, que a gente possa alcançar no fim da nossa caminhada de fé, coroa de vida,